Artigo 94. Um quinto dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e Território será composto de membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando ao Poder Executivo, que, nos 20 dias subsequentes, escolherão de seus integrantes para a nomeação. Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: inciso 1, vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8. Inciso 13, irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos artigos 37, 10 e 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 13 e 153, parágrafo 2º, inciso 1, parágrafo único. Aos juízes é vedado, inciso 1, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Inciso 2, receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Inciso 3, dedicar-se à atividade político, partidária. 4, receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. V, exercerá a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Artigo 96. Compete privativamente, inciso 1, aos tribunais, alínea A, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, alínea B, organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva, alínea C, prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição, alínea D, propor a criação de novas varas judiciárias, alínea E, prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecido o disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei, alínea F, conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Inciso 2, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça a propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169, alínea A, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores, alínea B, a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 2003. Alínea C, a criação ou extinção dos tribunais inferiores, alínea D, a alteração da organização e da divisão judiciária, inciso 3, aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão, inciso 1, juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Inciso 2, justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Parágrafo 1º, Lei Federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal, renumerado pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, vide ADIM 3392. Parágrafo 2º, as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º, os tribunais elaboraram suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2º, o encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete, inciso 1, no âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. Inciso 2, no âmbito dos estados e do Distrito Federal e Territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. Parágrafo 3º, se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004.
Parágrafo 4º. Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Parágrafo 5º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004,